Olá, mais uma vez podemos nos encontrar aqui no nosso programa Castelo Forte e hoje nós convidamos alguém que vem conversar conosco sobre uma ferramenta que pode ser muito útil, muito importante na nossa convivência, nossa vida, seja como um casal, como família ou também com os colegas de trabalho. Está conosco hoje aqui no nosso programa o pastor Gilcinei Tetzner, de Estrela. O pastor Gilcinei participou com a sua esposa Ângela de um seminário, um aprendizado na área do diálogo. Obrigado, pastor Gilcinei, por estar conosco aqui no programa Castelo Forte e convidamos você a conversarmos um pouco sobre o diálogo. Por que o diálogo é tão importante para a nossa vida, tudo bem? Olá, pastor Eric, uma grande alegria poder estar contigo aqui, agradeço muito o convite, uma saudação muito especial também a você, telespectador, que nos acompanha. Nós participamos sim de um programa que nós conhecemos da Igreja da Alemanha, um programa que foi trazido para o Brasil, inclusive em língua alemã, e a partir deste programa, então, nós começamos a estudar e trabalhar e conversar com as pessoas a respeito da importância do diálogo na nossa casa, na nossa família, enfim, em todas as nossas relações, mas especialmente com a nossa família. Nós vimos que o diálogo, ele é fundamental. Tem uma frase muito bonita que nós aprendemos neste programa que diz o seguinte: somente um bebê tem o direito de se fazer entender sem conversar. Somente um bebê tem o direito de se fazer entender sem conversar. Por quê? Porque ele não sabe conversar, né? Mas nós, pela graça de Deus, nós temos esse dom de saber conversar, de saber falar das pessoas do que nós sentimos, do que nós queremos, do que nós não queremos, através do diálogo. E com isso a gente, neste programa, vai falar sempre da importância de nós conversarmos dentro de nossa casa com a nossa família. Pastor Gilcinei, você já logo nos convida a pensarmos sobre essa questão. Às vezes a gente acha que as pessoas têm que adivinhar o que a gente pensa. Você disse que só um bebê tem esse direito, já que não sabe falar. Às vezes as pessoas ficam caladas, elas não expressam, não falam o que pensam, e às vezes o marido lá fica quieto achando que a esposa tem que adivinhar o que ele pensa. Isso atrapalha muito o diálogo e a compreensão, não é verdade? O que a gente pode dizer para aqueles que às vezes não expressam ou não reconhecem a importância desse dialogar? Sabe que eu acho que existem duas situações que impedem um diálogo fluente dentro da família. A primeira é a seguinte: a nossa convivência dentro de casa com os nossos filhos, com a nossa esposa, enfim, nosso cônjuge, ela é uma convivência tão íntima que com o tempo a gente começa a encurtar as nossas frases, nós começamos a encurtar o nosso diálogo de tão bem que nós nos conhecemos. As palavras por favor, a palavra muito obrigado, essas palavras, elas tendem a desaparecer do nosso diálogo familiar, justamente porque a conversa tem que render e porque a gente não precisa disso, que muitas vezes é considerado uma formalidade, né? É uma questão de etiqueta, dizer por favor, obrigado, bom dia, boa tarde. Então, muitas vezes é isso que impede uma boa comunicação dentro da nossa casa. E como nós nos conhecemos tão bem, olha, a minha esposa, ela me conhece pelo olhar que eu tenho para com ela. As minhas filhas, quando elas fazem algo que nós achamos que não está correto, às vezes basta um olhar que já é suficiente para elas entenderem. Então, quer dizer, muitas vezes a gente substitui um diálogo com os nossos filhos, dizer o que é correto, o que não é correto, por um simples olhar, por uma careta que se faz, por um gesto com as mãos, né? Muitas vezes a gente diminui a importância do diálogo e até a fluência do diálogo, substituindo ele por gestos dentro da nossa casa, porque nós nos conhecemos muito bem e achamos que isso é suficiente.
Outra coisa que... Esse então é um fator, né, que talvez impeça um diálogo mais fluente dentro de nossa casa. Outro fator é quando de fato há um impedimento, talvez de ordem emocional, talvez de ordem pessoal, para nós conversarmos com a outra pessoa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Que impedimento pode ser esse? Pode ser, por exemplo, o fato de nós pensarmos, eu já sei o que ele vai me responder se eu falar disso com ele. Olha, eu não vou pedir para o meu pai para eu ir para a balada neste final de semana, porque eu já sei que ele não vai deixar. E aí com isso pais e filhos perdem uma oportunidade de conversar sobre o que é para a balada, o que é bom em ir para a balada, o que não é tão bom assim, quais os perigos que se tem neste campo. E muitas vezes entre o casal acontece da mesma forma. Olha, eu não vou nem pedir isso para ele, para ela, porque eu já conheço a resposta. Então, neste caso, a gente acaba deixando de conversar, deixando de investir no diálogo como uma ferramenta para uma família feliz, porque a gente tem essas duas barreiras, né? A primeira, que a gente acha que pode substituir o diálogo por gestos, por olhares, por caretas, e segunda, muitas vezes, até mesmo por uma questão emocional, por achar que já sabe a resposta que o outro vai nos dar. Muito interessante. Eu imagino que muitos que nos assistem devem estar pensando naquilo que muitos dizem. No meu tempo, o pai só olhava para a gente já sabia, né, o que ele pensava. Mas então você está dizendo que é importante o diálogo, que a gente não deveria simplesmente, com o tempo, ir pensando que os outros já sabem o que a gente pensa. E essa mudança, esse acostumar-se, ele provavelmente vem aos pouquinhos, eu imagino. Com o passar dos anos, talvez pessoas vão entrando nessa forma de pensar, de achar que já entendem o outro. É aos poucos que às vezes a gente vai perdendo esse hábito de dialogar? Pastor Eric, acho que assim como às vezes nós vamos perdendo o espaço lentamente para o diálogo dentro de nossa casa, nós também podemos nos propor a lentamente reconquistarmos o espaço dele em nossa família. Um terceiro ponto que muitas vezes nos impede de dialogar dentro da nossa casa é o fato de nós não planejarmos o nosso diálogo. Por exemplo, eu na minha casa, você na sua casa, não tem nenhum momento previsto, agendado, para você conversar com a sua família. Nos dias de hoje, a vida anda tão corrida, olha, os pais saem para o trabalho de manhã cedo, os filhos saem para a escola, na parte da tarde, às vezes tem o turno, às vezes a criança fica com a babá, ou às vezes tem outros compromissos, enfim, sejam escolinhas ou o que for. Quando nós chegamos à noite em casa, nós estamos cansados do nosso trabalho, nossos filhos tiveram um dia cheio, e aí nós temos a televisão, temos as tarefas da casa, temos as redes sociais, temos tanta coisa que nós acabamos esquecendo de conversar dentro de casa, porque de uma forma ou de outra, seja no nosso trabalho, no nosso lazer, nós estamos sempre ocupados. E aí quando a gente não planeja o nosso diálogo, o que acontece? Nós vamos falar só quando é necessário dentro da nossa casa. E quando é necessário de fato conversar? Quando nós temos um problema. Talvez quando o casal tem um problema entre si, talvez quando os pais têm um problema com seus filhos. Olha, a criança veio com um boletim com a nota vermelha. Ou no caso de pais que têm com filhos adultos, o filho teve um problema na sua família e ele traz esse problema para dentro da nossa casa. E aí nós vamos conversar sobre isso. Então, se nós não planejamos o diálogo dentro da nossa casa, nós vamos conversar, talvez é um pouco generalizado dizer isso, mas nós vamos conversar só quando nós temos problema. E aí, o diálogo dentro da nossa família vai se tornar sempre uma forma de trazer à tona os problemas que nós temos. E aí a gente para de dialogar. Por quê? Olha, o diálogo dentro da minha casa
se transformou num sinônimo de problema. Ou seja, aí dá a impressão que só se conversa quando tem problema, só para lavar roupa suja em casa. Só sobre coisa ruim. E ninguém gosta de conversar só sobre coisa ruim. Nós gostamos de conversar sobre coisas boas. E quando nós começamos a conversar só sobre coisas ruins, nós começamos a fugir do diálogo. Por isso, eu digo assim que é importante nós planejarmos um espaço para dialogar dentro de casa. Isso que você fala talvez seja uma ideia nova para muita gente, né? Combinar, planejar, marcar na agenda um momento para conversar, é isso? Muitas pessoas talvez nunca pensaram, né? Porque a gente imagina, uma conversa é uma coisa informal que acontece quando surge a oportunidade. Você está sugerindo que a família, o casal, combinem, a tal dia, a tal horário, nós vamos bater um papo, vamos conversar, vamos dialogar, é isso?